Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e todas, né? A gente está começando mais um bate-papo com o historiador aqui no GT de História Militar, né, no nosso canal do YouTube. A primeira coisa que eu peço é para vocês, assim, se puderem curtir as nossas mídias, as nossas redes sociais, né? E hoje a gente está aqui com o Marcelo Loureiro e a Fernanda de Ministros, né? É um pouquinho diferente das outras conversas que nós tivemos, porque hoje a gente tem dois pesquisadores, né? E, assim, é uma noite bastante interdisciplinar, né? Então, Marcelo e Fernanda, muito obrigada pela ajuda. E só para não esquecer, né? Hoje, além de mim, tem o Ianco aqui para me dar uma força e a Paola, que não está aparecendo. Então, pessoal, hoje, como eu disse, né, a gente vai ter uma conversa bastante interdisciplinar, né? E aí, assim, só para vocês conhecerem um pouquinho. O Marcelo, né, o professor Marcelo, ele é professor, doutor, né, formado, fez graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em História. E a Fernanda, ela é bacharel em desenho industrial, especialista em design, mestre em artes e design e é doutoranda em História, né? Então, a gente tem uma noite muito rica. E aí, antes de começar, né, eu queria dizer assim que, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho muito legal o trabalho de vocês, né? Principalmente sobre o Demartino, mas é só um parênteses, assim, que eu gosto muito disso. E acho que, assim, o trabalho de vocês é muito bacana pelo diálogo que vocês estabelecem, né, pela maneira como rompem essas fronteiras e aprofundam esse diálogo entre história militar e história da arte, que é o nosso tema de hoje. Bom, pessoal, eu queria iniciar já o nosso bate-papo também agradecendo a forma como vocês receberam o nosso convite, e para nós é muito importante que a gente continue nesse nosso trabalho de divulgação da história militar, seja qual interface possível, né? E aqui o nosso foco vai ser especificamente essa interface entre história militar e história da arte. Então, gostaria de reforçar o aviso da Bárbara no sentido de que a nossa audiência que curta as nossas mídias sociais, se inscreva no canal aqui do YouTube, né? Quanto mais gente curtir, quanto mais esses nossos vídeos forem compartilhados, isso vai ajudar no desenvolvimento da história militar aqui no Brasil. E eu gostaria de já iniciar com uma primeira questão para os nossos convidados, e essa questão ela tem a ver um pouco com a trajetória, né? E eu gostaria que o comandante Marcelo e a tenente Fernanda nos contassem um pouco como é que se deu essa trajetória no campo da pesquisa em história militar, essa dupla, né, função militar e ao mesmo tempo de pesquisadores em história. Como é que resolveram se aventurar, né, nesse campo, e quais os caminhos, né, que tiveram para percorrer, e aí mais especificamente no âmbito de leituras, nessa perspectiva de relacionar a história militar com a história da arte. Bom, na verdade eu fiz uma tese de doutorado sobre os conselhos palacianos da monarquia portuguesa em meados do século XVII. A tese pretendia estudar não exatamente o conselho tramarino, que era o conselho normalmente mais estudado da monarquia portuguesa, ainda que poucos trabalhos efetivamente tenham se dedicado ao conselho como objeto de pesquisa. A tese, na verdade, ela pretendia estudar as relações entre esses tribunais e, a partir dessas relações, tratar da maneira como a política ultramarina foi sendo forjada em anos de conjuntura crítica. Ou seja, na verdade, foi o contexto, né? Foi essa conjuntura crítica, que é uma conjuntura de guerra, que me levou essencialmente ao estudo da história militar. Eu privilegiei, para a análise desses tribunais,
um período de mais ou menos 40 anos, mas, sobretudo, a década de 1640, a década de 1650 e 60, que eram décadas da Guerra da Restauração. Aconteceu a Restauração Portuguesa em 1640, Dom João IV, Duque de Bragança, até então, foi entronizado rei, e a partir daí, não é, com esse pano de fundo, é que eu procurei estudar as reformulações político-administrativas dessa monarquia portuguesa. Ou seja, apesar de estar na Marinha já há muitos anos, não foi o fato de ser militar que me levou à história militar, não é? Mas foi a opção por um determinado objeto de estudo que me levou a esse ponto. E ainda durante a tese, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Paris. Esse estágio acabou virando um outro doutorado na Escola de Altos Estudos de Paris. E essa vivência em Paris e depois também em Lisboa acabou me mostrando que não era possível compreender essas monarquias de antigo regime sem imaginar o seu aspecto de propaganda, o seu aspecto de instrumentalização da história da arte. Né? Uma visita rápida a um Palácio de Versalhes, por exemplo, permite concluir que, em grande medida, a legitimidade do rei, a propaganda do rei, ela gira em torno da arte como instrumento, mas ela gira em torno, sobretudo, da guerra. Não é? Então, em Versalhes, são as pinturas de guerra, são os ciclos iconográficos, são os programas picturais que acabam definindo, não é? A glória do rei, a legitimidade do rei, a ação do Estado. Então, no final das contas, né, foi o Estado, ou o estudo da monarquia, de uma monarquia de antigo regime, sobretudo a monarquia portuguesa, ainda ou embora os exercícios comparativos sejam necessários, mas sobretudo a monarquia portuguesa que me levou, né, a mesma coisa aconteceria em Lisboa, uma visita ao Palácio da Ajuda, por exemplo, ou seja, foi o Estado que me levou a pensar a guerra articulada à arte. Não era o objeto inicial da pesquisa, mas acabou se tornando um passo necessário para o alcance desse objeto. E aí, de lá para cá, não é, as coisas se tornaram um tanto indissociáveis e as pesquisas vêm, de alguma forma, imbricando mais uma história da arte, uma história militar, de tal maneira que hoje essas coisas não se separam muito bem na minha prática de pesquisa. Acho que é isso. Bom, eu acho que eu fiz um caminho um pouco inverso. Na verdade, eu tenho uma formação que vem basicamente toda da arte. Eu apesar de ter uma curiosidade sempre com a história, eu nunca tinha pensado antes em trabalhar com a história militar, né? Na verdade, foi o fato de ter efetivamente parado no Museu Naval, né, por uma questão de trabalho, efetivamente, que me fez ter um contato com esse tipo de acervo, com essas questões, né? Foram as conversas, num primeiro momento, com o Almirante Bittencourt, que então diretor do Patrimônio Histórico, que proporcionaram tudo isso, né? Quando eu embarquei no Museu Naval, a princípio eu não estaria vinculada à museologia, né? A essas questões de montagem de exposição, pesquisa de acervo, e foi justo numa conversa com ele que ele acreditou que essa minha trajetória aí na arte, na história da arte, pudesse contribuir de alguma forma, né, com um novo ponto de vista. E foi, assim, um verdadeiro prazer, né, descobrir aí um novo caminho de pesquisa aí na própria história da arte, né? E aí que uma coisa foi levando a outra, né? Porque as próprias, às vezes, questões de trabalho que a gente se deparava levavam a outras reflexões e que levaram a pesquisas paralelas, né? Que resultaram aí nesses últimos trabalhos que a gente tem feito. A gente combinou forças, vamos assim dizer, né? Discutindo em perspectivas diferentes, né? Às vezes
cada um com uma visão diferente, um pouco, até às vezes, dos mesmos objetos ou dos mesmos fatos. E eu acho que eu tenho também uma coisa um pouco com a filosofia da arte, que a gente procurou trazer nesses últimos estudos também, que até então a gente não tinha ainda empregado. Então, acho que foi um pouco isso, né? Eu não sei se eu consigo me aventurar totalmente na história militar ainda, como um campo independente, né? Na verdade, eu comecei a ver a história militar pelo viés da arte, né? E ele, vamos assim dizer, foi o contrário, e foi assim que a gente se encontrou aí nesses temas de pesquisa. Acho que mais ou menos isso. São mais ou menos esses. Esqueci o microfone. Pensando que assim, agora a gente conhece um pouquinho esses caminhos que vocês percorreram, né? Eu queria saber se vocês acham que pode ter uma maior articulação entre a história da arte e a história militar, né? E como que isso poderia acontecer pensando em questões teóricas, metodológicas, de construção de objeto, enfim, né? Se isso pode acontecer e como poderia acontecer. Bom, pensando na questão de uma maior articulação, né, entre essas áreas, eu acho que a gente poderia começar, vamos assim dizer, vou bagunçar um pouquinho, pensando justo numa inversão dessa própria pergunta, né? Em que momento, isso para mim é muito curioso, até pela minha própria formação, né? Porque eu me questiono em que momento houve uma dissociação da arte e, vamos assim dizer, da guerra, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, em que momento essas duas coisas, né, que antes eram tão grudadas, tão juntas, né, separaram, né? E aí eu acho que eu vou voltar um pouquinho e vou começar a pensar um pouquinho nesse nascimento da arte, né? Essa arte como a gente entende, essa arte maior, né? E eu acho que até um determinado ponto, né, como alguns autores, né, como Regis Debray, por exemplo, eles sustentam que a arte até um determinado momento ela era devocional, né? Ela era uma manifestação, né, pictórica ou ainda que seja tridimensional, material, que se prestavam a um sagrado, seja esse sagrado qual for, né? E eu acho que o nascimento dessa arte, como a gente entende, ela está vinculada à própria criação do Estado, ao fortalecimento do Estado no período moderno, né? E aí, quando esse Estado também se cria, né, quando ele começa a se formar e ele precisa de formas de legitimação, a arte se junta a ele, né, e ela ganha uma faceta laica, vamos assim dizer. E eu acho que aí a questão das representações da guerra, elas entram com força, né? E quer falar um pouquinho sobre... Posso, sim. Acho que esse problema, não que vincula o Estado à arte, foi enunciado pela primeira vez, ou pelo menos eu diria pela primeira vez, ou eu li pela primeira vez num texto clássico do Roger Chartier. É um texto da década de 80, que foi publicado nos anos 90 em Portugal, naquela coleção Memória e Sociedade, organizada pelo Francisco Bittencourt e pelo Diogo Armada Curto. O Chartier ali ele vai criar uma relação entre a construção do Estado moderno e as suas formas culturais. Então ele parte do Marc Bloch, dizendo que, ainda que existisse uma monarquia medieval, e ainda que essa monarquia medieval se chamasse monarquia, da mesma forma que as monarquias modernas, elas guardavam diferenças imensas entre si.
né? A monarquia medieval, ela remunerava em terras. O Marc Bloch lembra que ela, no período moderno, ao contrário, ela vai remunerar com moeda. Mas o Chartier sublinha, não é, a partir de um outro diedro, de uma outra faceta de interpretação, que as monarquias modernas, elas têm um diferencial muito grande vinculado às suas formas de representação. Ou seja, as monarquias modernas, ao contrário das monarquias medievais, elas precisam contar sua própria história, precisam dispor de arquivos, elas precisam dispor de programas iconográficos de legitimação, elas precisam dispor de bibliotecas, não é? Ou seja, de alguma forma há um acúmulo de conhecimento material ou materializado em livros que precisa ser gestado. Ou seja, parafraseando Chartier, não é? Essas monarquias modernas a todo momento precisam demonstrar a sua legitimidade. A princípio, elas são ilegítimas ou correm o risco de serem acusadas de ilegítimas, mas a todo momento elas precisam reforçar ou sublinhar os seus discursos de legitimidade. E elas vão encontrar, não é, apoio para esse discurso, sobretudo nas expressões artísticas, não é? Então, o rei vai se tornar o grande comanditário de obras de arte, e é assim que as coleções reais vão surgir, e são essas coleções reais que vão dar origem aos grandes museus, seja o Louvre, não é, que tem suas coleções baseadas nas obras de Francisco I, Henrique IV, Luís XIV, em Richelieu, ou o Museu do Prado, que vai dispor das suas coleções baseadas nos, né, Filipe II, III, e também, ou sobretudo, Filipe IV. Ou seja, a arte, não é, ela se torna um instrumento primacial de propaganda e de afirmação do Estado moderno. E de concorrência também, concorrência entre os regimes, né? Há uma corrida, né, para ver quem patrocina mais e quem investe mais e quem produz mais em propaganda, e isso tudo passa pelo meio da arte, né? Ou seja, a arte nasce vinculada ao Estado, e aí, retomando uma outra obra muito importante, né, que é a obra do Charles Tilly, o Estado nasce vendendo proteção às suas populações. Então, a arte é um instrumento do Estado e o Estado nasce vendendo proteção, ou seja, a arte nasce vinculada à guerra. A arte clássica, como a gente define, né, ou a define a partir do século XIX, do final do XIX, ela nasce vinculada à guerra. E é justamente no século XIX, não é, eu penso, que esses dois campos se separam. E se separam quando elas buscam um estatuto científico, né? No século XIX, que os saberes procuram um enquadramento dentro de uma gramática kantiana, né? Ou seja, a partir do momento que passa, no século XIX, passa a haver uma linguagem, uma lógica kantiana que vai dizer aquilo que é ciência e aquilo que não é mais ciência. E aquilo que perde o estatuto científico perde praticamente o seu valor. É assim que a bruxaria perde o seu sentido, não é? Ou a sua força, a astrologia perde a sua força em prol agora da astronomia, ou a alquimia, não é? Praticamente também desaparece em prol da química. E, por outro lado, nascem ciências voltadas para a questão humana, seja a psicanálise, com um discurso científico, a sociologia nasce com o nome de sociologia física, né? Quase que dentro de um paradigma mecanicista, e a história vai procurar também a sua grande afirmação, né? A questão dos arquivos, todo o paradigma historiográfico que o Ranke vai colocar no século XIX. E é a partir desse momento que eu entendo que os campos historiográficos começam a se segmentar ou a se segregar. Então, a história política logo vai se apoiar na história da arte, na história militar, perdão, e vão formar a história com H maiúsculo, e outros campos vão aparecer, não é? Como, por exemplo, a história da arte. Mas aí eu diria que a história da arte aparece no século XIX como uma história, sobretudo, da técnica,
né? Ou seja, do como pintar, do como esticar a tela, do como preparar a tinta. Os modos de fazer, os modos de praticar, né? Na verdade, de uma certa maneira, a história da arte ela ainda está um pouco voltada para essa história da técnica, né? Ou para o estudo dos grafos, né? A iconografia, visando buscar que são logos, né? A iconologia, né? E eu acho que talvez, assim, a minha opinião, essas compartimentações, né? Dentro desses próprios campos contribuem para um certo afastamento, né? O próprio caminho, né? Acho que é um último ponto a sublinhar, o próprio caminho que a história militar vai tomar, não é? Ou seja, a partir do século XIX, ou ela é história batalha, e aí a arte tem pouca função para uma descrição da batalha, né? Uma descrição ali diacrônica da batalha, ou a história militar ela acaba sendo um elemento, uma fonte para um pensamento estratégico, né? Ou seja, ela serve para alimentar a ideia de que existem princípios estratégicos e esses princípios eles supostamente seriam comprovados dentro de um laboratório que é o Prado, que é a história militar. Ou seja, nesse momento a história militar não precisa da história da arte, nem a história da arte precisa da história militar. Então, é aí que eu penso que esses dois campos, né, eles se delimitam, se cercam e se excluem. E na verdade, aí voltando, né, já que a gente bagunçou a pergunta que a Bárbara fez, a gente voltando, né, eu acho que uma boa forma da gente pensar uma reintegração, né, vamos assim dizer, entre esses dois campos, eu acho que uma boa indicação está aí no que o próprio Marc Bloch já pregava, né, quando na própria Apologia da História, né, ele também fala bastante sobre a utilização de fontes diversas, né, buscando alcançar aí uma história total, talvez, né? Ou seja, talvez se a gente conseguir perceber mais os objetos da arte enquanto fonte, né, que possam também servir para a história militar e vice-versa, né, a gente consiga encontrar um meio termo, né? Não sei se você quer... um objeto comum, não é? Um objeto comum, é porque às vezes eu penso que a gente consegue às vezes fazer conta entre o próprio documento escrito, uma tela ou um objeto que esteve por acaso numa batalha, que seja um armamento, né? E juntos, esse conjunto de coisas podem nos dar informações diversas que, quando congregadas, têm um potencial muito maior do que isoladamente, né? Então, eu acho que uma boa dica seria pensar nisso tudo não como pontos únicos em campos diferentes, mas tentar congregar tudo isso a partir das próprias fontes, a partir dos próprios objetos. Né? Acho que... a gente pode ir talvez aperfeiçoando essa ideia ao longo da conversa. se ela ficou talvez confusa nesse momento. Não, de maneira alguma ficou confusa. Inclusive, eu só vou pegar um ponto que a Tenente Fernanda comentou, que é trazer essas diversas fontes. Isso me é muito caro, né, em função de toda uma trajetória que eu venho tendo no estudo da produção do conhecimento histórico a partir dos objetos, né, e aí objetos musealizados, vamos dizer assim, o quanto que a possibilidade de colocarmos numa exposição artefatos propriamente bélicos e uma narrativa, numa tessitura, seja da arte propriamente dita, né, de imagem, ou seja, de uma arte vinculada à produção de narrativas de músicas e poemas, isso, de uma certa forma, enriquece e nos faz, de alguma forma, nos aproximarmos da complexidade do real passado que nós estamos tentando investigar. Mas eu gostaria também de deslocar um pouquinho,
fazendo um gancho com isso, mas deslocar um pouco a questão da temporalidade, né? Porque a partir da leitura dos artigos, né, que vocês vêm produzindo, né, a gente tem uma necessidade, né, de problematizar a arte, né, nos seus usos, né, as suas condições de produção, as suas funções, os seus autores, enfim, né? E na relação entre guerra e imagem, por exemplo, né, essas problemáticas elas são fundamentais, né, para que a gente possa entender esse real passado. Como eu mencionei agora, quando a gente analisa, por exemplo, uma imagem com um discurso, né, um discurso escrito, por exemplo, né? Seja qual o recorte que for estabelecido, né? E aí eu gostaria de perguntar, com base na experiência, né, dessas pesquisas, né, desse trabalho em quatro mãos que vocês vêm produzindo, né? Quais seriam as possibilidades analíticas que esse campo que relaciona a produção artística com as guerras na contemporaneidade, e aí eu me refiro especificamente às guerras do século XX em diante, né? Pode ajudar a compreender não só os aspectos relativos aos fenômenos, né, da guerra em si, mas também em relação à sociedade de uma forma geral, em seus aspectos políticos, sociais, culturais, enfim. E a partir dessa questão, é possível pensar ou ler as guerras do século XX em diante, através da arte, sem cair, digamos assim, no perigo de relativizar ou, de alguma forma, amenizar aqueles componentes mais cruéis da guerra, né? A própria ideia de morte, de violência. E, nesse caso, quais seriam as suas sugestões, tanto teóricas como metodológicas, para quem daqui a pouco está pensando em trabalhar com história da arte, história militar, mas puxando mais para uma questão contemporânea? Bom, eu penso, né, que entender as relações entre arte e guerra no século XX exige um pequeno retorno ao século XIX, né, ou mesmo até o final do século XVIII. Né, porque é a partir da Revolução Francesa que a guerra efetivamente vai às ruas. Não é? Ou seja, é a partir da Revolução Francesa que a guerra deixa de ocorrer de uma maneira mais hermética no campo de batalha e ela agora é um assunto cotidiano. Isso não significa, evidentemente, que durante o antigo regime uma guerra não pudesse afetar uma cidade ou que não houvesse uma politização da sociedade ou de uma comunidade em torno da guerra. Enfim, isso não significa uma compreensão radical de uma separação entre guerra e cidade, não é? Antes da Revolução Francesa. Mas, efetivamente, a Revolução Francesa traz uma grande mudança. Não é? Muitos historiadores vão dizer, por exemplo, que é a partir da Batalha de Valmy que os soldados deixam de lutar por um rei e passam a lutar pela França. Né? Ou seja, alguma coisa muda a partir daí. Não só o sentimento dos soldados em relação à guerra, mas também o envolvimento emocional das pessoas em geral em relação à guerra. Passam a receber notícias diárias daquilo que se passa no campo de batalha e há uma imprensa periódica, não é, noticiando. Não significa que antes nunca tenha havido, mas a partir da Revolução Francesa isso é uma tônica da guerra, ou seja, há uma opinião pública, não é, muito forte a partir da Revolução Francesa que de alguma maneira já existia, mas que é bastante incrementada a partir de então, né? Comunicação de massa. Eu sei que isso que eu estou dizendo não é original, o Geoffrey Barraglow já dizia isso num livro, se não me engano, da década de 60, né? A Introdução à História Contemporânea. E com essa expansão, não é, desse envolvimento emocional das pessoas em relação à questão da guerra, ou da batalha, ou da notícia da guerra, há também uma expansão notável dos múltiplos discursos em torno da guerra. Ou seja, a partir do século XIX, cada vez mais o Estado tende a perder, isso não é uma regra
hermética, não é uma regra inviolável, mas, de forma geral, o Estado tende a perder o controle de um discurso exclusivo acerca da guerra. Não é? Isso hoje poderia ser imaginado de uma forma potencializada a partir do Facebook, do WhatsApp, das múltiplas possibilidades de imprensa no século XXI, ou seja, há de fato uma guerra, não é? De discursos quase que instantânea em relação a um determinado episódio. Então, eu penso que as relações entre arte e guerra no século XXI ficam muito modificadas em função dessa nova velocidade e dessa nova característica. Agora nós temos muitas artes, né? Tudo é arte. Não há mais uma arte que é simplesmente encomendada pelo Estado, uma arte clássica. Não há poucos discursos em relação à guerra, mas muitos discursos em relação à guerra no século XX. E eu acho que esse é um primeiro ponto para considerar, né, nessas relações entre arte e guerra ao longo do século XX. Não sei se você... Eu acho que outra coisa que também vale a pena se destacar é que no próprio século XIX, vamos assim dizer, eu acho que o romantismo, né, ele quebra com um paradigma da arte muito antigo, que eu acho que também, de uma certa forma, está calcado num princípio platônico que vincula a beleza ao bem, né? Então, eu acho que quando eles rompem com isso, o macabro, o bizarro, o diferente, aquilo que dá medo, que assusta, né? Ou que pode causar, inclusive, o sublime, né? Esse confronto, né? Com a morte que não te leva, né? Ela passa a ser apreciada, né? Existe agora a possibilidade de se ver beleza nesse tipo de obra. E eu acho que, a partir desse momento, existe uma nova maneira de se apreciar, vamos dizer assim, a guerra a partir da arte, né? Não só como uma propaganda do Estado, mas agora também, de uma certa forma, com uma fruição. E aí eu acho que tem duas coisas interessantes, né? Pensando, vamos assim dizer, na questão como foi colocado, né, da morte, da violência. Ao mesmo tempo que isso passa a ser belo, isso também passa a ser interessante se mostrar, sim, que há violência, que há, sim, a dor, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar também que, principalmente no século XX, eu acho que, e agora no XXI, com esses novos usos, né, essas muitas formas de arte que às vezes são até efêmeras, são breves, né? Existe também o uso dessa arte como dissuasão do outro, né? Então, enquanto uma propaganda de dissuasão, né? Então, assim, não existe uma guerra sem uma representação, nem uma arma, sem uma mistificação psicológica, né? A gente cria formas a partir da arte até de dizer, olha o quanto eu posso, olha o que eu posso causar, né? O armamento nuclear não é isso, né? No limite, né? O armamento nuclear é alguma coisa que a princípio não vai ser usado, né? Mas ele pode ser usado, então ele cria esse estado de terror, né? Então, assim, na verdade o que eu estou querendo dizer é que essas armas, né, elas também podem ser, vamos assim dizer, no limite, né, um instrumento de percepção, da mesma forma que a arte, né? Existe um paralelo no uso, vamos assim dizer, discursivo desses objetos, né? Ou seja, tanto a arma quanto a representação do caos que ela pode gerar, né? Ela serve tanto para promover ou evitar aquele cenário, né? Seja para quem vive, para quem faz a guerra, seja para quem assiste de longe, né? Então, eu acho que é também uma forma da gente pensar que sim, existe a arte para a beleza, mas sim também existe a arte no sentido da propaganda, da dissuasão,
de sim causar o receio, né? A arte como denúncia, né? Também, né? Como protesto. Como protesto, como resistência, né? Enfim, a arte no século XX, né, assume variadas facetas, né? E, bom, aí eu acho que sobre a questão, né, das sugestões teóricas e metodológicas, aí eu acho que vai muito, assim, das perguntas que a gente geralmente faz para as fontes, né? É para quem, em que momento, quem fez, o público que se destina, o que mais aí que a gente pode dizer? Ou seja, não é? No final das contas, é a ideia de que é preciso analisar uma fonte, nesse caso uma imagem, uma escultura, um panfleto, um filme, de forma conjugada com várias outras fontes, não é? É preciso lembrar que uma imagem não fala a verdade, necessariamente, né? Não é porque é uma imagem... Na verdade, ela não fala, né? Ela não fala. A Fernanda gosta de uma frase que que uma imagem não fala mais... O pessoal diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? E aí alguém sugere, então desenha isso, né? Ou seja, quero ver alguém desenhar exatamente essa frase, né? Ou seja, da mesma forma que o Mark Bloch está dizendo que os documentos escritos não falam, não é? Uma imagem também não fala. Ela é um documento, ela precisa ser questionada, é preciso fazer as perguntas certas para que a fonte possa ser incorporada dentro de um arcabouço teórico, né? Então, é preciso se ater ao problema das legendas, não é? Qual é o estatuto de uma imagem se ela não fala? Normalmente, o uso ou a associação de legendas à imagem é que faz com que a imagem ganhe um sentido. Na verdade, assim, como a imagem não possui verbo, né? A imagem ela não tem passado, nem presente, nem futuro, né? Quando nós atribuímos as legendas, a gente associa verbos e tempos verbais à imagem, né? E aí sim se gera novos sentidos que podem comprovar aquilo que parece óbvio, podem gerar novos sentidos, né? Ou confundir. Enfim, é preciso que se olhe as coisas num conjunto, né? Porque senão a imagem se torna, como qualquer outro documento, apenas um instrumento de manipulação. E que pode ser tendencioso, pode ser falacioso, E sempre é. Acho que é isso. Gente, eu acho que vocês até responderam a outra questão que eu tinha pensado, né? Que pega um gancho com um pouquinho que vocês falaram antes, né? Que a história, ela tem uma função específica para a esfera militar, né? No sentido de uma história-batalha, ou até de inspiração do espírito de liderança, enfim. E aí eu ia perguntar para vocês se vocês pensam que a arte ela tem alguma função específica, ou que ela pode ter. Na verdade, acho que vocês já acabaram respondendo isso. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar mais sobre essa função da arte na esfera militar. Acho que só um comentário, não é? Se a gente imaginar que a arte nasce como instrumento de propaganda do Estado, né? E que as forças militares fazem parte de um Estado institucionalizado, né? Evidentemente, como qualquer instituição, não só as militares, né? Qualquer instituição tende a utilizar a arte a seu favor, né? Esse é, digamos assim, um ponto de partida, né? Na verdade, ambas, umas se utilizam da outra, né? A arte, ela precisa do Estado para ela se tornar algo maior, mais importante e cada vez mais, vamos assim dizer, com um estatuto, né, mais elevado, não só a arte, como também os artistas, e o Estado também precisa... É uma via de mão dupla, né? E, assim, as coisas parecem quase que indissociáveis, não é? Por exemplo, quando se pensa na Batalha Naval
do Riachuelo, a imagem, não é, que vem à mente é o quadro do Vitor Meirelles, não é, que é a grande imagem clássica sobre a Batalha Naval do Riachuelo. Mas isso não acontece só no aspecto militar, não é? Quando a gente pensa na independência do Brasil, a imagem que vem à mente é o quadro do Pedro Américo, né, da independência. Então, eu acho que essa relação existe, não é? Mas o que é preciso, ou melhor, o que o historiador precisa lembrar é que essa relação é uma relação artificial, não é? O Vitor Meirelles, ele não pintou a batalha, não é? Ele produziu uma representação da batalha, da mesma forma o Pedro Américo. Ou seja, a representação não foi o que aconteceu, não é? Uma coisa é o fato não existe, o fato existiu, e o que há agora é uma representação do fato. Nem o fato existe, né? Às vezes a gente vê no senso comum, né, alguém falando, isso é um fato histórico, né? Isso é fato. O fato existiu, né? Não é possível recuperar o fato. O que existe agora é uma representação do fato. Ela pode ser escrita, imagética, e alguns fatos, não é, têm representações muito bem marcadas, muito bem determinadas, como são esses exemplos, né, da Batalha Naval do Riachuelo, da Independência, mas poderiam ser muitos outros, né? E na verdade, assim, essas representações, né, que elas se tornam, elas servem a muitos discursos, né? Elas servem ao discurso do Estado, que, vamos assim dizer, foi vitorioso nessa batalha, né, por um acaso. Ela serve a uma instituição que se apropria dela, como a própria Marinha, né, com a sua data magna, né? É uma imagem muito vinculada também à instituição, que a instituição também usa. Ela também serve ao discurso do próprio pintor, né, que criou ali. É certo que ele não tem uma liberdade total de criação, mas alguns pontos também se devem ao estudo, ao academicismo, né, do pintor. Ou seja, existem também, dentro do estudo de uma representação, de uma imagem, né, no caso, muitas verdades, né? Existe a verdade de quem encomendou, a verdade de quem fez, a verdade de quem se apropriou posteriormente, né? Então, ainda que um estudo também não abarca todas as possibilidades, né, que aquela representação pode oferecer. Eu diria que tem a verdade do telespectador, não é? Da audiência, do né? Do telespectador, não, do espectador, né? Ou seja, da audiência da imagem, aquele que não participou da batalha, mas graças à imagem vai se sentir lá e vai se sentir partícipe de uma determinada unidade, nesse caso a nação, né? Que se envolveu com a guerra. Enfim, no fim das contas, não é? Seria possível até fazer uma história da representação no sentido de se imaginar os diversos usos que uma determinada imagem teve ao longo do tempo, né? Como é que ela foi manejada, como é que ela foi apropriada, recebida, pensada e utilizada, né? Desde uma exposição dentro de um espaço acadêmico, formal, da pintura do século XIX, até um banner no século XXI, comemorativo de uma data de memória. Perfeito, gente, perfeito. Eu, particularmente, e para quem trabalha no campo da museologia, essas questões, né, que parecem questões assim que são simples, que são dadas, né, dessa questão de que a imagem não fala por si só, né? O fato não existe. Essas questões que nós temos a todo momento que está sempre atualizando, reatualizando, né? Porque há no senso comum, e muitas vezes, não só no senso comum, a ideia de que aquela imagem ela é uma representação da batalha e, portanto, ela tem a verdade intrínseca, né? E isso é muito usado, inclusive, em diversas instituições museológicas e muitas vezes por força de uma tradição, por força de não se questionar uma tradição. E de alguma forma, esse tipo de concepção nos remete a pensar justamente
o efetivo papel do historiador, ou dos historiadores, nessas instituições, né? O quanto que os historiadores precisam, de alguma forma, preencher uma lacuna que ainda é muito presente, e se a gente for percorrer os museus militares do Brasil, nós vamos ver que ainda nós estamos produzindo uma historiografia do século XIX, basicamente nos mesmos postulados, né? E uma coisa que eu acho assim muito interessante, né, é que a perspectiva do trabalho de vocês, eles vêm mostrando o quanto é profícuo isso. Quer dizer, a gente já, só nessa fala aqui que nós estamos hoje, nós já tivemos diversas possibilidades de pensar campos de pesquisas relacionados a essa temática, né? E aí, pensando justamente no que foi apontado recentemente, que tudo é arte, né? Então, aí a gente pensa na questão das fotografias, música, cinema, literatura, teatro, né? Como é que a gente pode relacionar isso com a história militar? Como é que vocês enxergam, né, nesse sentido, assim, ou em que pé se encontra, né, a produção historiográfica que relaciona essas diferentes formas de arte com a história militar? Nós sabemos que existe, por exemplo, né, a história da música, a história do cinema, né, essa ideia de que cada campo quer ter a sua legitimidade, quer ter o seu fortalecimento, né, em que pese nós sabemos da existência, né, nas suas opiniões, assim, quais seriam os ganhos e possibilidades, né, quando a gente vislumbra essa interconexão com a história militar? E aí, já puxando assim para uma última questão, né, possibilidades de pesquisa que o acervo da Marinha pode nos oferecer nesse campo relativo, né, à história militar, à história da arte, né? Como é que está? Quais seriam assim as sugestões, pensando ainda, obviamente, né, naquilo que ainda não foi feito, né? Para quem está ouvindo agora, que está de repente terminando a graduação, está se interessando pela temática, tem alguma coisa escrita, mas que está procurando um norte para daqui a pouco fazer um projeto de pesquisa para o mestrado, né? E para finalizar, agora sim, está saindo mais algum artigo nessas 4 mãos? Podemos esperar mais alguma coisa nesse sentido? Posso começar? Pode. Eu queria então começar, não fazendo uma relação com a questão anterior, não é? Nós somos historiadores, não é? Então nós acreditamos de alguma maneira que as histórias aportam algum tipo de incremento na compreensão de determinados processos sociais, políticos, econômicos, ou artísticos, ou militares, né? Então, a Fernanda falava aqui sobre a questão da imagem, né? Que a imagem não vale mais do que 1000 palavras. E Ianco agora comentou, é um ponto do senso comum, né? A gente escuta isso com muita frequência. E aí eu fico me perguntando, né? Quando foi e por que foi que nós acreditamos um dia que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Né? Já que, ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, era preciso, primeiro, haver uma relação prévia com uma narrativa para que uma determinada história pudesse dispor de inteligibilidade, uma história pintada, digamos assim, né? Pudesse dispor de alguma inteligibilidade. E tanto que essa narrativa é importante que hoje, se nós entrarmos num museu e não conhecermos previamente nada daquela história, daquela alegoria mitológica ou daquele episódio bíblico, pode ser muito difícil compreender o sentido daquela imagem ou a finalidade daquela imagem, né? E aí... Basta dizer que foi necessário se criar tratados de iconografia, como o próprio Cesare Ripa e tantos outros, né? Ou seja, precisou-se um dia escrever o que significam todos esses motivos alegóricos, né? E tantas outras coisas. Pois é, então eu acho que a resposta, né, para essa pergunta parece estar no nascimento
do cinema, não é? Que é a nova arte do século XX, né? Porque quando o cinema começa, ele começa sem uma fala, né? O chamado cinema mudo. Ou seja, e para que as pessoas aceitassem participar dessa experiência, né? Experiência sensorial, cognitiva, artística, elas precisaram primeiro internalizar que uma imagem, por si só, não é monótona, né? Que uma imagem em movimento, mesmo muda, ela é capaz de dizer alguma coisa. E aí, eventualmente, né, apareciam ali pequenas legendas que traziam algum sentido para aquele conjunto orgânico, imagético, que era reproduzido na tela. Então, ou seja, no final das contas, né, eu sempre acredito, né, por ser historiador, que trazer a história das coisas nos ajuda a pensar um pouco em que ponto nós estamos, né? Ou ainda, se não for assim, que pelo menos possamos escolher que explicação queremos dar para determinados processos. Aí agora, tentando responder um pouco, ou comentar a sua última pergunta, Ianco, eu não sei se existe uma historiografia, ou eu não diria que existe uma historiografia propriamente dita, que tem por finalidade ou por objetivo, meta de vida, não é? Estabelecer uma relação clara entre a história da arte e a história militar. No fim das contas, eu penso que existem trabalhos, não é? Que são trabalhos importantes, que acabam necessariamente tendo de estabelecer essa relação em função da natureza do seu objeto. Ou seja, trabalhos de história da arte que procuram analisar pinturas de batalha, não é? Ou trabalhos de história militar que falam de propaganda de guerra. Né? Eu entendo que são esses dois movimentos que acabam gerando uma determinada zona de interseção que produz essa historiografia que, no final das contas, circula tanto pela história militar quanto pela história da arte. Né? Ou seja, não acho que exista a pretensão de uma criação de um novo campo, né? Uma história militar artística, por exemplo. Né? Acho que ninguém tem essa pretensão. A coisa, de alguma forma, acontece em função da necessidade. E aí eu acho que quem pretende, não é, produzir um trabalho dessa natureza precisa dominar tanto uma historiografia militar recente, não é? Ou, como alguns preferem dizer, uma nova história militar, a partir dos trabalhos do John Keegan, não é? Por exemplo, do John Eliot, um historiador inglês muito importante, enfim, vários, não é, que vão se dedicar a isso a partir de uma historiografia, sobretudo de natureza anglo-saxã, e que no Brasil tem reverberado muito positivamente, não é? Talvez um dos marcos para isso seja a publicação da Nova História Militar Brasileira, organizada pelo Celso Castro, pelo Vitor Isaacson, e que uma historiografia feita pelo grupo que você coordena também, né, por você e por todo mundo que... Bárbara, não é? José Miguel de Arias Neto, todo mundo participando dessa nova história militar de uma maneira muito positiva. Então, de um lado, creio que é preciso dominar essa nova gramática em torno da guerra, o que já não é simples, não é? E, ao mesmo tempo, dominar também uma historiografia da arte, não é? Ou seja, uma teoria da história da arte, uma metodologia da história da arte, e aí existem os trabalhos que pretenderam uma iconologia, não é? O Gombrich, o Panofsky, trabalhos mais recentes, mas ainda assim da década de 80, como o do Baxandal, né, que lembrava a importância de se pensar contextos, não é, para inserção da imagem, e as críticas, não é, que o Huberman faz a essas obras, não é, que são um pouco mais atuais. Eu acho que não sei se é uma crítica no sentido destrutivo, né? É um passo adiante, vamos assim dizer, né? Eu acho que o que o Didi Huberman está propondo a partir do trabalho do Baxandal perfeito, precisamos enquadrar aquela obra no seu próprio tempo, no seu próprio contexto. E aí o que o Didi Huberman está propondo
dentro desse contexto, existem múltiplas possibilidades que não necessariamente estão relacionadas apenas porque estão no mesmo tempo, né? Ou seja, um mesmo momento pode conter realidades e peculiaridades próprias que também devem ser observadas, né? Então, não necessariamente porque um pintor é contemporâneo ao outro, eles estão, vamos assim dizer, numa mesma... Sincronia. Numa mesma sincronia. Uma sincronia, uma sintonia, né? Uma sintonia. Por isso que o Didi Huberman vai dizer que a história da arte necessariamente é anacrônica, né? Exatamente. Porque não necessariamente há uma sincronia entre o pintor e o seu contexto, né? Agora, eu acho que não custa insistir e sublinhar, não é? É preciso pensar a imagem, ou a escultura, ou a música, ou o cinema como um documento histórico, né? Ou seja, é preciso perceber a intenção de criação daquele documento, quem encomendou a imagem ou o objeto de arte, para quem encomendou, quem era o público, aonde que o objeto de arte foi exposto, como é que ele foi recebido pelos seus contemporâneos, quais foram as críticas contemporâneas que aquele objeto recebeu, ele foi censurado, ele foi reprimido, ele foi excluído, né, da circulação, a obra foi alterada, ela foi mutilada, foi cortada, foi expandida, houve um estudo prévio, havia um contrato, não é, entre aquele que... qual era o grau de autonomia do artista em relação à própria encomenda, não é? Os estudos da Fernanda vão muito nesse caminho. Enfim, é preciso pensar a imagem como um documento e fazer perguntas adequadas para esse documento, e não partir do pressuposto de que, se é uma imagem, pronto, a imagem fala mais do que 1000 palavras e a questão fica resolvida dessa forma. Antes de a gente passar para a última parte, sobre a questão, vamos assim dizer, da arte no século XX, da guerra, eu acho que vale a pena aqui fazer uma menção ao trabalho do Paul Virilio também, principalmente Guerra e Cinema, né? Eu acho que ele também traz uma análise muito bacana, bem atual sobre essa discussão, né? Eu acho que também vale aqui a referência, né? Lembrar. E sobre o acervo da Marinho, né? O que a gente poderia recomendar? Bom, a Marinha tem um acervo, evidentemente, muito vasto, né? E muito valioso. Isso tem a ver com tudo que a instituição estabeleceu na sua trajetória, né? Ao longo de tanto tempo, né? Mas, em função do tempo, talvez eu gostaria de destacar, porque tem muito a ver com a época que eu estudo, os canhões que fazem parte do acervo da Marinha. Eu acho que eles sintetizam muito bem guerra e arte, né? Eles não são apenas canhões de bronze, isso já seria muito, né, para a história militar, mas nesses canhões a gente tem possibilidades de estudos alegóricos, possibilidades de estudos de heráldica, possibilidades de estudos de trajetória do canhão, enfim, há muitas inscrições, há muitos desenhos, há muitos altos relevos nos canhões, e o Museu Naval tem canhões do século XVI, como diria o Almirante Bittencourt, que foram contemporâneos de Shakespeare, e canhões do século XVII, da Guerra da Restauração, que são artefatos militares magníficos, não é? Então, para fugir do Demartino, né, eu apostaria nos canhões. Mas acho que mesmo assim não vale a pena fugir totalmente do Demartino. Eu acho que é uma coleção, a Bárbara também conhece bem. Eu acho que é uma coleção que vale a pena, né? E eu acho que é interessante se pensar a própria coleção Demartino não só como a sua representação, a sua representatividade, né? Enquanto coleção do século XIX que a Marinha tem, mas, de certa forma, é uma coleção que está não só em telas, mas também em papel, né?
que também são desenhos valiosos, que contêm anotações, contém detalhes que depois foram utilizados para a feitura dos próprios quadros, né? É uma coleção que foi, digamos assim, explodida, né? E eu acho que até o próprio trabalho de recompor essas obras é interessante. Parte está no Museu Histórico Nacional, também provenientes originalmente de um acervo da Marinha. E temos também algumas coisas em papel no Instituto Moreira Salles, que também se relacionam diretamente com o acervo da Marinha, né? Tendo em vista que eles possuem alguns desenhos que são esboços de obras que estão no nosso acervo, né? Então, acho que a referência vale a pena. E eu acho que uma última referência também, talvez menos, vamos assim dizer, conhecido, seja o acervo de cartografia, que está depositado no setor de obras raras da Biblioteca da Marinha, que é um acervo riquíssimo. Ele tem assim uma amplitude temporal enorme, né? Tem para todos os gostos. E eu acho que esse acervo cartográfico, ele não só traz muitos elementos artísticos incorporados, né? Tendo em vista que muitos são aquarelados, possuem cartuchos extremamente decorados, né? Com motivos às vezes mitológicos, frontispícios de atlas também, muito valioso, e muitos também com motivos de guerra atrelados também nas suas decorações. Então, acho que ficaria essas dicas aí. E sobre mais um artigo... Vai acontecer. Vai acontecer. Mas tem que respirar um pouco, porque é muita coisa, né, ao mesmo tempo acontecendo. Mas a gente espera... Aos pouquinhos a gente vai aprofundando a pesquisa, achando novas possibilidades, novas ramificações, né? E a gente vai caminhando, devagar e sempre. Essa pergunta do artigo é a mais capciosa que tem, né? Mas, gente, assim, muito obrigada pela ajuda de vocês, assim, foi muito bacana conversar com vocês. Essa maneira como vocês trazem as problematizações que a gente pode ter para a arte é muito legal. Essa dica de outros objetos também. E, assim, tenho que agradecer muito a vocês, né? Não só no meu nome, mas, assim, pessoal do GT. E, assim, dizer que os trabalhos de vocês são muito bacanas e que estão contribuindo para muita coisa boa. E acho que é isso, gente. Eu também gostaria de agradecer. Para mim foi muito enriquecedor poder trocar essa ideia com vocês. E particularmente no âmbito assim do nosso canal do YouTube, eu acho que a gente está atingindo o objetivo, que é justamente pensar como que a gente pode desenvolver a história militar de uma maneira mais clara, de uma maneira que os pesquisadores que trabalham com história militar, eles tenham orgulho de se identificar enquanto historiadores, né, militares, porque o que a gente vê invariavelmente, né, é a história militar ali sendo um anexo, digamos assim, de algumas pesquisas. E a gente mostra, através de uma entrevista como essa, o quanto que a interseção ou a interconexão de campos que estão se aproximando pode dar uma maior dimensão do quanto é importante os estudos, né, no sentido de ultrapassar essas camadas que nós temos de narrativa sobre determinado passado, né? Então, eu acho que nós efetivamente cumprimos a finalidade, né, no dia de hoje, e mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade. Foi fundamental nós termos um pouco, né, dessa experiência de vocês, das suas pesquisas, dos seus artigos, e certamente a gente está aqui esperando para mais um artigo que vem em 4 mãos, porque realmente é muito importante, né, a possibilidade da divulgação desse campo. Não é um campo único, né, é um campo que é bastante
extenso e que, ao mesmo tempo, ainda tem muito espaço para pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem nos atendido no dia de hoje. Olha, nós que agradecemos, né? De fato, para nós é importante o diálogo, a oportunidade de apresentar um pouco das nossas ideias e das nossas pesquisas, mas também, não é? Para além de tudo isso, essa entrevista, essa conversa, ela também nos ajuda e também nos viabiliza uma reflexão sobre pontos caros, não é? Teórico, metodológicos, não é? Que no final das contas suportam a pesquisa, não é? Ou seja, graças a muitas dessas perguntas, nós tivemos de refazer itinerários, tivemos de refletir sobre as nossas próprias certezas, precisamos nos reorganizar, nos inventar. E nos reinventar. Então, no fim das contas, o caminho aqui é um caminho de mão dupla, né? Muitas das observações que vocês fizeram também foram anotadas aqui por nós e merecem bastante reflexão e, sobretudo, uma reflexão continuada. Então, sim, eu acho muito obrigado. Que continuado também porque a gente vai, dessas perguntas surgem outras, né? E a gente abre mais uma forma aí de diálogo, né? Mais um espaço aí de discussão. Realmente foi um prazer aí escutar tanto as perguntas quanto os pontos, né, que foram levantados. Assim, foi um prazer mesmo. Muito obrigado mesmo.